Olá, hoje a aula vai ser sobre bandagens funcionais. Vou apresentar para vocês os diversos tipos de bandagem funcional. Primeiro, a bandagem elástica, que é essa bandagem que tem feita de tecido de algodão e tem uma leve elasticidade. Temos também a bandagem super elástica, que é essa bandagem aqui, que apresenta uma elasticidade bem maior. Vamos trabalhar também com as bandagens rígidas, que é esse material totalmente rígido, sem elasticidade nenhuma. Para trabalhar com as bandagens funcionais, também precisamos de usar outros materiais, como por exemplo as tesouras. Utilizamos essa tesoura com uma lâmina alongada, ela tem teflon na lâmina para não aderir cola enquanto a gente estiver trabalhando com a bandagem. Temos a outra tesoura, que é essa tesoura de aço inox com a ponta arredondada. Ela serve para a gente tirar a bandagem do paciente sem que machuque o paciente. Utilizamos também a tintura de benjoim, que serve para aumentar a aderência das bandagens na pele do paciente. Utilizamos também os pré-tapes. Um deles é essa espuma, muito fina, ela vai se aderir na pele do paciente e serve para aumentar o conforto do paciente. E outro pré-tape que utilizamos é esse aqui, também com a mesma finalidade de aumentar o conforto do paciente, e ele tem cola desse lado. Vamos falar sobre técnicas de analgesia. Para toda técnica de bandagem elástica, primeira coisa, temos que limpar a pele do paciente com álcool. Costumamos aplicar também a tintura de benjoim, para aumentar a aderência da aplicação. Utilizamos a bandagem, vamos recortar a bandagem sempre arredondando as pontas, dessa forma. Isso aumenta a aderência a fixação da bandagem. E para a técnica de analgesia especificamente, temos sempre que colocar a região que está sendo tratada em tensão. Aqui no caso, o joelho. Então nós deixamos o joelho em flexão para causar uma tensão na região anterior do joelho. As aplicações são feitas primeiro com uma ancoragem sem colocar tensão alguma nessa região. Toda aplicação de bandagem é feita dessa forma, sem colocar tensão nessa região. No caso das técnicas de analgesia, também não colocamos tensão no resto da aplicação. E aqui, no caso do joelho, nós vamos passar a fita sem tensionar ao lado da patela, do outro lado. Segunda fita. Nós vamos colocar agora de baixo para cima, sempre respeitando a ancoragem. E agora nós vamos passar ao lado da fita anterior, para que a gente aumente a área de atuação. Também, colocação da fita sem tensioná-la. Sem tensionar. No final da aplicação, nós podemos pegar as bordas da fita e esfregar, pois essa fita ela aumenta a aderência com o calor. Então nós esfregamos para esquentar a fita e aumentar a sua aderência. Ao final da aplicação de analgesia, ao tirar a tensão da região onde nós fizemos a aplicação, é importante se observar esses enrugamentos causados pela fita. Esse enrugamento nada mais é do que a tração que a fita está causando sobre a pele.
aumentando o espaço entre a pele e as faces superficiais, tirando a tensão dos nossos receptores de dor, fazendo com que você aumente o efeito analgésico da fita. Técnicas de ativação. Para a gente fazer uma ativação muscular, primeira coisa, nós vamos ter que causar uma tensão de mais de 30% na fita. Então, imaginando que nós temos uma fita de 10 centímetros, temos que fazer um alongamento que seja maior do que 3 centímetros do anterior. Então, ela tem 10 centímetros, vamos transformar 10 em 13, aproximadamente. Isso é um alongamento de 30% da fita. Vamos fazer primeiro um teste muscular. Então, vamos ver a resistência muscular do paciente e a técnica é feita aplicando a fita de origem para inserção, sempre. Primeiro, a gente faz a ancoragem, deixando a fita sem tensão alguma. Vamos fazer a aplicação, trazendo aquela tensão de 30% de origem para inserção muscular. E o braço na posição neutra. Sem tensão no final e sem tensão no começo da aplicação. E nós temos uma parte da fita que é a parte ativa, onde tem 30% de tensão. Ao final da aplicação, nós vamos observar um aumento da força muscular do paciente. Técnica de inibição muscular utilizando bandagem elástica. Primeira coisa, nós vamos ter que causar uma leve tensão na aplicação, uma leve tensão na fita, que significa dizer que se eu tiver uma fita de 10 centímetros, eu tenho que deformá-la, transformando ela em uma fita de 11 centímetros. Isso seria a tensão leve que eu vou causar na fita. A fita vai ser aplicada sobre o ventre muscular, agora no sentido de inserção para a origem muscular. Vamos fazer o teste muscular. Então, nós observamos que o paciente apresenta uma força muscular. Vamos fazer primeiro a ancoragem, rasgando aqui os primeiros 5 centímetros da fita. Nós vamos aplicar sem tensão alguma. Abrimos a fita e fazemos a aplicação com o braço neutro de inserção para a origem muscular com uma leve tensão de 10%. Os últimos 5 centímetros da fita, também sem tensão, então 2 pontos de ancoragem, a parte ativa da fita, fazendo a inibição. E fazemos novamente o teste muscular e vamos observar que o paciente perde força. Técnica de estrela com bandagem elástica. Essa técnica ela é indicada para lesões pontuais, onde você tem uma dor localizada, uma contratura localizada, ou uma distensão muscular, ou até mesmo um trigger point. Então a técnica será feita localizando toda a tensão da aplicação na região do ponto de dor do paciente. Para isso, vamos precisar de 4 tiras do mesmo tamanho. Nós vamos agora abrir a tira ao meio e vamos fazer a tensão no centro da fita, colocando a tensão sobre o ponto de dor. As beiradas serão feitas na ancoragem sem tensão alguma. E vamos repetir isso fazendo a estrela. Então, aqui novamente, tensiono e faço a aplicação. E mais uma vez.
por último, abrindo a fita ao meio, fazendo tensão no meio da fita, lembrando sempre de deixar os 2 pontos de ancoragem. E ao final, utilizamos as bordas da fita para esquentar, usando papel, né? Para esquentar a fita e causar maior aderência. Então aqui nós temos uma tensão bem no centro onde estava a dor localizada no paciente. Técnica de drenagem linfática com bandagem elástica. Primeira coisa, nós vamos precisar de um pedaço grande de fita, onde cortaremos a fita em várias tiras. Então vamos cortar ela longitudinalmente em várias tiras, tendo no final algo semelhante a isso. O pedaço de cima da fita vai ser feita a ancoragem, e a ancoragem deve ser feita ou em regiões de gânglio linfático ou numa região que tenha uma grande massa muscular. Essa técnica é indicada para fazer uma drenagem linfática, para edemas e para hematomas. Então, imaginando que a gente tem uma região de edema ou de hematoma aqui na panturrilha do paciente, vamos fazer a aplicação aqui. Podemos colocar uma tensão na região onde vai ser aplicada e vamos fazer a ancoragem. Na região de gânglio linfático, e as tiras serão distribuídas de forma que elas cubram toda a área do edema, do hematoma, a área onde deve ser tratada. Vamos fazer a aplicação. A tira ela será aplicada sem tensão alguma e com um leve movimento de zigue-zague. Então ela vai fazer um pequeno movimento. Isso serve para a gente potencializar o efeito de drenagem linfática. Vamos fazendo essa aplicação, cobrindo toda a área da lesão. E podemos utilizar outras fitas para aumentar a superfície de contato e cobrir mais ainda as partes da lesão que podem não ter ficado dentro desse raio de atuação. Então podemos atuar utilizando outras fitas. Aqui. Novamente, a ancoragem será feita aqui perto da região de gânglio linfático e vamos fazer agora outra aplicação cruzando sobre a primeira. Quanto mais tiras nós tivermos, maior será a atuação da drenagem. Então, essa região onde está tendo cruzamento, nós vamos ter maior efeito de drenagem linfática. Se ela tivesse um hematoma, a gente ia ver uma grande absorção do hematoma nessa região. Sem tensionar a fita e fazendo um leve movimento. Essa técnica nós chamamos de técnica do polvo.
os tentáculos do polvo estão fazendo o efeito de drenagem e a linfa vai estar sendo drenada no sentido da cabeça do polvo. Então, ela vai estar fazendo todo esse sentido e drenando para o gânglio linfático. E assim está feita a técnica. Podemos esquentar, né? Alisar bastante para esquentar a fita e aumentar a sua aderência. E assim está feita a técnica. Técnica de correção mecânica utilizando bandagem elástica. É importante para essa técnica colocar uma grande tensão na fita, mas essa tensão não deve chegar a 100%, para a gente ainda ter um ponto de elasticidade para não limitar o movimento do paciente. Então, para essa técnica, como todas as outras, vamos fazer a ancoragem sem colocar tensão. Nosso exemplo aqui vai ser uma técnica para elevar o arco plantar do paciente. Então aqui eu faço a ancoragem, abro a fita e faço uma grande tensão na fita. É importante, chegando a 100%, a gente volta um pouco para não deixar 100% de tensão. No caso, para elevar o arco plantar, podemos fazer uma força, fazendo a elevação do navicular e vamos colar a fita. Mantendo a tensão da fita, vamos colando e no final fazemos a ancoragem. Então a fita está tensionando o arco plantar da paciente, fazendo a elevação do arco. Técnica para tendão e ligamento utilizando bandagem elástica. Essa técnica é indicada para dores e inflamações de tendão e ligamento de qualquer região do corpo. Nós vamos fazer a aplicação aplicando a fita no sentido transverso das fibras dos tendões ou dos ligamentos. Então, imaginando aqui, nesse exemplo, o tendão patelar e o sentido das suas fibras. Eu vou fazer a aplicação causando uma tensão no sentido transversal das fibras. Então, abro a fita ao meio, tensiono e colo a fita no sentido transversal. Ancoragem nas laterais e aqui eu tenho uma tensão sobre as fibras do tendão, fazendo com que você consiga inibir os nossos receptores de dor. Além disso, os órgãos tendinosos de Golgi, Ruffini e Pacini, fazendo com que eu tenha um relaxamento muscular e diminuição da dor do paciente. Essa técnica pode ser utilizada em qualquer região do corpo, inclusive em regiões pequenas, como por exemplo, numa tendinite de De Quervain, onde nós temos uma tendinite do tendão do adutor e extensor do polegar. E nós vamos ter uma tendinite localizada nessa região do punho. Dessa forma, eu vou usar uma fita pequena e faço a aplicação da mesma forma, no sentido transverso dos tendões que eu estou trabalhando. Técnica para fascite plantar utilizando bandagem elástica. Primeira coisa que eu vou fazer é tensionar a região que eu vou tratar. Então eu vou tratar face plantar e vou trazer a bandagem até metade da canela do paciente. É importante, como é uma técnica de analgesia, é importante deixar a região tensionada. Faço a ancoragem bem no começo da face plantar e aplico a bandagem nesse sentido, sem tensionar a fita. Vou colando a fita sem tensionar. Lentamente, tentando não causar rugas durante a aplicação.
posso, associado a essa aplicação, fazer uma técnica de tendão, caso eu tenha uma dor, uma tendinite ou um esporão de calcânio, posso fazer uma técnica de tendão na região posterior, tendão de Aquiles, e também posso fazer uma técnica de tendão aqui na região da face plantar, onde pode estar surgindo um esporão, onde pode ter uma concentração maior de dor. Da mesma forma, e aí está. Técnica para tendinite de tendão de Aquiles. Para realizar essa técnica, vamos fazer uma tensão do tendão de Aquiles e vamos usar duas fitas. A primeira fita será aplicada com uma técnica de analgesia, sem tensionar a fita. Passando sem tensão sobre o tendão. Fazemos a aplicação sem tensionar a fita e, por último, uma técnica de tendão sobre o tendão de Aquiles, que pode estar inflamado. Tensiona a fita, cola sobre o tendão e ancoragem sem tensionar a fita nas laterais. Técnica de correção para hálux valgo. Vou precisar de 2 pedaços de fita. Primeiro será aplicado com uma técnica de ativação, então de origem para inserção, onde eu vou colocar uma grande tensão na fita. Fazendo ancoragem no começo, sem tensão alguma, tensiono a fita sobre a musculatura, faço a abdução do hálux e ancoragem sem tensionar a fita. A segunda fita será para fazer a elevação do arco plantar. Normalmente, quem apresenta hálux valgo apresenta uma queda do arco plantar. Então, poderemos associar uma segunda fita para fazer a elevação do arco. Desta forma, vamos fazer uma aplicação utilizando a força mecânica da fita. Então, posiciono, elevo o arco, tracionando a fita, bastante tração e faço a ancoragem. Bandagem elástica para tratamento de entorse de tornozelo. Normalmente, os entorses de tornozelo, nós vamos afetar o ligamento colateral do tornozelo, afetando essa região. Então, primeiramente, nós vamos ter que ter 3 tiras de bandagem, uma de 25 centímetros e 2 um pouco maior, aproximadamente 30 centímetros. Nós vamos usar a primeira bandagem fazendo a ancoragem na região inferior do pé e vamos usar a força mecânica da bandagem para proteger o ligamento. Então, vamos posicionar, encurtando o ligamento. E assim conseguimos proteger o ligamento do tornozelo. Agora vamos usar as outras 2 bandagens para fazer um efeito de estabilização do tornozelo. Então faço uma ancoragem
nessa lateral. Tensiono a fita, passo por trás do calcânio, passo ela tensionada o tempo inteiro, passo na face plantar, venho na lateral do pé e aqui na região superior do pé, deixamos a ancoragem. E repetimos o mesmo processo, agora iniciando do outro lado do tornozelo. Ancoragem no calcânio, na mesma direção da primeira ancoragem. Abrimos a fita, tensionamos, passamos por trás do calcânio, face plantar e fazemos a ancoragem na região superior do pé. Aplicação de bandagem elástica para canelite e periostite da tíbia. É uma patologia causada por tensão excessiva do músculo tibial anterior. Portanto, nós vamos fazer uma técnica de inibição da musculatura. Técnica de inibição, nós vamos fazer uma aplicação de inserção para a origem muscular, com pouca tensão. Então, eu aplico aqui, acompanhando a musculatura tibial anterior. Uma leve tração e colamos a bandagem. Lembrando de fazer a ancoragem no final. Podemos esfregar a bandagem para maior adesão. E aí está. Técnica de estabilização global do joelho utilizando bandagens elásticas. Essa técnica ela é uma estabilização global porque ela vai estabilizar tanto os ligamentos colaterais, mas também lhe dá um estímulo proprioceptivo para os ligamentos cruzados do joelho. Para fazer a aplicação, vamos precisar de 2 tiras de aproximadamente 25 centímetros do mesmo tamanho. Vamos começar a aplicação fazendo a ancoragem da seguinte forma. A fita que vai para o ligamento colateral lateral, nós vamos fazer a ancoragem do lado medial da tíbia. Eu faço a ancoragem e vou tensionar a fita e venho colando de forma a passar sobre o ligamento colateral e fazendo uma leve curva. E ancoragem na região da coxa. A segunda tira será colocada a ancoragem na região lateral e ela irá seguir sobre o ligamento medial. Faremos a ancoragem aqui, região lateral da tíbia. Tensionamos a fita, passando sobre o ligamento medial e as fitas se encontram na coxa, onde é feita a ancoragem. Então, dessa forma, nós temos uma colocação de fita, onde sempre teremos uma tensão sobre o ligamento. Então, aqui, ó, quando a perna está esticada, temos uma tensão na parte inferior da fita. Quando você tem a flexão do joelho, temos uma tensão na parte superior da fita. Então, a fita está sempre tensionando e dando estímulo proprioceptivo sobre os ligamentos do joelho. Técnica para ligamento colateral medial do joelho. Essa técnica é indicada para pós-entorse de joelho ou quando você tem
uma inflamação ou dor no ligamento colateral medial. Ela pode ser associada também com a técnica de estabilização global do joelho. Então, primeiramente, nós vamos ter fitas cortadas de tamanho de 25, 20 e 15 centímetros. Vamos fazer a primeira fita, é uma técnica bem semelhante à técnica de estrela. A primeira fita, ela vem bem em cima do ligamento colateral, com uma tensão, e aqui as ancoragens vão ser ancoragens longas, seguindo o osso. Então, seguindo aqui a linha da tíbia e aqui seguindo a linha do fêmur. É importante que o joelho esteja colocado em semiflexão para que se tire a tensão do ligamento. Agora, vamos fazer a próxima aplicação nesse sentido, cruzando a fita, para dar maior estabilização do ligamento. Então, fazemos tensão ao meio, ancoragem e ancoragem. E por fim, a última fita, de menor tamanho, para não sobrepor em cima da patela. Vai pegar só um pouquinho da região da patela. E aí está. Técnica para tendinite de Quervain utilizando bandagem elástica. Para isso nós vamos precisar de 2 pedaços de tira, um pequeno e outro de aproximadamente 20 centímetros partido em 2, uma técnica de Y. Primeiramente vamos fazer uma técnica para tendão e ligamento. Então, pegando aqui o tendão, os tendões onde estará localizada a tendinite, e vamos fazer a aplicação com tensão no meio da fita. Ancoragem e ancoragem. A segunda bandagem servirá para a gente fazer uma inibição da musculatura afetada. Então, vamos fazer uma técnica de inibição muscular, aplicando a bandagem de inserção para a origem muscular, fazendo ancoragem na região do polegar. A primeira tira da bandagem vem sobre musculatura adutora, com uma leve tensão, e a segunda tira vem sobre a musculatura extensora, com uma leve tensão, fazendo a ancoragem sem tensionar a fita no final. Técnica de tratamento para síndrome do túnel do carpo utilizando bandagens elásticas. O primeiro passo é pegar 2 tiras de aproximadamente 25 centímetros. E nós vamos pegar os primeiros 5 centímetros da bandagem, fazer uma dobradura e vamos realizar um corte dessa forma, fazendo 2 furos. Assim nós vamos obter 2 tiras como essa. E vamos precisar de mais uma tira de aproximadamente 15 centímetros. O primeiro passo é colocar o punho do paciente em extensão. Vamos pegar esses 2 furos e encaixar nos dedos do paciente. Fazemos a extensão e vamos aplicar a bandagem. É uma técnica de analgesia, onde colocamos o punho do paciente em tensão e a bandagem é fixada sem ser tensionada. Vamos repetir a mesma coisa do outro lado do punho do paciente.
flexionando o punho. Vamos deixar o punho em tensão e a aplicação da bandagem é feita sem que ela seja tensionada. E por último, deixando o punho na posição neutra, vamos aplicar a bandagem com uma tensão ao meio, e essa tensão ela vai se ver de baixo para cima até as inserções do ligamento carpal. O ligamento carpal está nesse sentido, nós vamos aplicar a bandagem trazendo uma tensão até esse ponto e até esse outro ponto. Tensão vem por baixo. Aqui chegamos no ponto onde nós queremos. E aqui ancoragem e ancoragem sem tensionar a fita. A fita amarela está fazendo uma tensão, promovendo uma abertura do ligamento carpal, aliviando assim o nervo mediano e diminuindo os sintomas da síndrome do túnel do carpo. Técnica de tratamento para analgesia global do cotovelo. Essa técnica é indicada para qualquer tipo de dor no cotovelo. Uma técnica de analgesia. Vamos deixar o cotovelo em tensão com o máximo de flexão possível. Primeiro vamos pegar duas fitas do mesmo tamanho, cortadas em Y, de aproximadamente 25 centímetros. Vamos fazer a ancoragem, deixando o meio da fita no cotovelo. Então, vamos fazer a ancoragem aqui no antebraço. E a fita é aplicada passando pela articulação do cotovelo sem tensão na fita. A segunda fita é aplicada da mesma forma, só que vindo do braço para o antebraço. E a segunda fita não deve sobrepor a primeira, ela deve vir ao lado, sem ser tensionada. Do outro lado, sem ser tensionada. Rente a primeira fita. E aí está. Quando fizer a extensão do cotovelo, nós vamos ver as ruguinhas provocadas pelas fitas, pela técnica de analgesia. Técnica de bandagem elástica para cotovelo de tenista, ou epicondilite lateral. Então, para essa técnica, nós vamos fazer uma aplicação de analgesia. Vamos pedir para o paciente fazer flexão. O paciente pode ajudar a fazer essa flexão e vamos fazer a aplicação sobre a musculatura extensora da mão. Então, vamos aplicar a ancoragem acima do epicôndilo, que está aqui, e a ancoragem foi aplicada acima do epicôndilo, e as duas tiras virão envolvendo a musculatura extensora sem ser tensionada. É uma técnica de analgesia. Após essa aplicação, caso a dor persista, podemos fazer uma técnica de estrela pontual sobre o epicôndilo. Aí nós precisaremos de 4 tiras cortadas do mesmo tamanho e um pouco menor, para poder fazer a aplicação pontual sobre o epicôndilo. Então, é uma técnica de estrela.
Vamos fazer tensão ao meio sobre o epicôndilo. Lembrando, ó, tensão ao meio da fita, cola sobre o epicôndilo. Tensiona ao meio, as ancoragens nas laterais. E assim está feita a bandagem para epicondilite. Técnica para dor geral do ombro. Essa técnica é indicada para qualquer dor do ombro. É indicada para as tendinites, para as bursites, capsulites também. Logicamente que essa técnica pode e deve ser associada com outras técnicas. Primeiramente, nós vamos precisar de uma fita de aproximadamente 25 centímetros cortada em Y. Vamos fazer a ancoragem na região do deltoide, no final do deltoide. É uma técnica de analgesia, por isso nós vamos fazer uma tensão na região anterior do ombro para aplicar a primeira tira. Sem tensionar a tira, fazemos essa aplicação envolvendo o ombro e a musculatura deltoide. Segunda parte, passamos a colocar a tensão na parte posterior do ombro. Tensionamos a fita e vamos fazendo a aplicação, abraçando a musculatura do deltoide, sem tensionar a fita. Podemos observar as rugas provocadas, pela aplicação e também vamos fazer uma aplicação sobre o ligamento acromioclavicular, que é um ligamento que pode estar acometido e tensionado nas diversas patologias do ombro. Então vamos fazer uma técnica de ligamento sobre essa região, pegando a fita, abrindo com tensão ao meio e região da acromioclavicular nessa posição, ancoragem, ancoragem, e aqui está a aplicação para dor geral do ombro. Tensionando o braço, a gente pode observar as rugas e aí você terá o efeito analgésico. Técnica de bandagem funcional elástica para compartimento anterior do ombro, para as dores que estão acometendo a região anterior do ombro e região do braço. Nós podemos associar a outra técnica, fazendo a técnica de analgesia para o ombro e associar com essa técnica para a dor anterior do ombro. Essa técnica nós vamos pôr uma tensão na região anterior e faremos a aplicação sem tensionar a fita. Então aqui, ó, deixa a fita sem tensão e vamos aplicar seguindo a região anterior do ombro. Então pode-se ver que foi feita uma técnica de analgesia. As rugas estão aqui, associado com a técnica anterior. Técnica para manguito rotador. Então é uma técnica que nós vamos utilizar para inibir a musculatura do manguito rotador, ao mesmo tempo estabilizar a articulação. Vamos fazer uma ancoragem na região anterior do ombro e vamos ver com a primeira tira seguindo
supraespinhoso, portanto, temos que localizar a espinha da escápula e vamos fazer a aplicação sobre o supraespinhoso e a outra tira virá no infraespinhoso. Colocando um pouco de tensão na fita, ela fará a curva aqui sobre o supraespinhoso e a segunda parte da fita virá logo abaixo a região do infraespinhoso com uma leve tensão. É uma técnica que inibe a musculatura, tirando a tensão do manguito rotador, além de ser muito proprioceptiva e vai dar propriocepção para essa região, podendo ser associada com outras técnicas, como a técnica para a dor geral do ombro. Então, esse conjunto vai ser um conjunto muito proprioceptivo e vai dar bastante estabilidade para a articulação. Técnica para trapézio. É uma técnica para relaxamento e analgesia do músculo trapézio, que normalmente pode estar tenso. Então, sendo uma técnica de analgesia, vamos levar tensão para a região do trapézio, de aproximadamente 25 centímetros, cortado em Y. Vamos aplicar a ancoragem na região da escápula e as tiras seguirão o trapézio. A primeira tira deve vir bem rente à linha do trapézio. Então, nós vamos abrir a curva aqui e vem seguindo a linha do trapézio, até chegar na altura da cervical. E a segunda tira, ela vai tentar envolver o máximo de músculo possível até chegar quase na região medial da coluna. É uma técnica que nós não aplicamos tensão na fita. É uma técnica de analgesia, não aplicamos tensão na fita e podemos observar as rugas feitas pela técnica. Técnica para lombalgias baixas e dores na região da sacroiliaca. Essa técnica é indicada para qualquer dor nessa região, principalmente região sacroiliaca e lombar baixa. Vamos fazer um tensionamento da paciente, fazendo uma flexão do tronco, trazendo tensão até essa região. A fita será aplicada com tensão de espinha ilíaca até a outra espinha ilíaca, com a tensão no meio. Vamos abrir a bandagem ao meio. Tensiona a fita e vamos colar, trazendo a tensão de uma espinha ilíaca a outra e ancoragem nas laterais. Prontinho. Técnica de tratamento para a coluna cervical, indicado para cervicalgias e também para cefaleias de fundo tensional. Para aplicar essa técnica, vamos precisar de uma fita de aproximadamente 25 centímetros, cortada em Y. Vamos fazer flexão da coluna cervical, a fim de colocar tensão na região da aplicação. E vai ser uma técnica de analgesia. Vamos fazer a ancoragem, posicionando a fita de forma que a fita deva chegar até a base do couro cabeludo. Aplicamos a ancoragem bem no meio da coluna, seguindo toda a região de torácica alta e coluna cervical. É uma aplicação de analgesia, portanto, não haverá tensão das tiras.
Temos que tirar o cabelo do caminho para não ficar incômodo para o paciente. E também utilizamos uma outra tira, onde nós vamos achar uma vértebra na cervical que pode estar mais dolorida. E essa fita será posicionada bem na altura da possível vértebra mais dolorida. E vamos colocá-la com uma tensão no sentido transversal, a primeira fita, bem no centro, deixando esse centro aqui tensionado sobre uma vértebra que esteja mais dolorida na cervical. Ancoragem e ancoragem. E aí está feita a técnica. Técnica de tratamento para as dores da região torácica. Essa técnica pode ser aplicada para qualquer região da coluna, inclusive lombar, mas normalmente ela é aplicada na região torácica. Vamos imaginar que aqui seja uma vértebra que esteja dolorida, ou uma região de dor na lateral. Aqui seria o centro da dor da paciente. Então vamos fazer a aplicação tendo esse ponto como referência. Vamos pedir para o paciente fazer a flexão da coluna, levando tensão para a região, e as fitas serão posicionadas deixando o ponto de maior dor ao centro. Então, primeiro eu vou posicionar as fitas, fazendo a ancoragem aqui, pegando a fita, pega toda a região de paravertebral. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Pegando toda a região de paravertebral. Agora vamos fazer a aplicação da fita, sem tensioná-la. Segunda fita também, aplicada sem tensionar. E por último, vamos fazer uma aplicação no sentido transversal sobre a região que nós localizamos como sendo a região de maior dor ou centro da dor do paciente. E essa fita será posicionada com uma tensão ao meio. Tensionamos e colamos. Fazendo ancoragem sem tensionar nas laterais. Aí o paciente pode voltar para a posição e podemos observar as rugas provocadas pela técnica de analgesia. Técnica para inibição do piriforme. Essa técnica normalmente é utilizada quando você tem uma ciática associada com uma tensão do piriforme. Normalmente chamamos de síndrome do piriforme. Essa técnica vai ser aplicada após um teste do piriforme, onde nós vamos observar a tensão do músculo. Então, sendo uma técnica de inibição, nós vamos trazer uma tensão de inserção para a origem do músculo, fazendo uma leve tensão da fita. Achamos a origem do músculo fazendo a palpação, onde encontramos aqui o ângulo inferior do sacro e aqui região de trocânter. Então, fazemos a aplicação da ancoragem, região de trocânter, e agora a fita virá nesse sentido, com uma leve tensão de aproximadamente 10%, fazendo a inibição e ancoragem sem tensionar. Após a aplicação, devemos testar a musculatura para ver se melhorou a tensão muscular.
E vamos observar também a diminuição dos sintomas da ciática, logo após a aplicação da fita. Técnicas para o nervo ciático. No caso das ciáticas mais persistentes, é possível que simplesmente a técnica de inibição do piriforme não seja suficiente. E aí você terá ainda as dores irradiadas do nervo. Então nós vamos fazer técnicas de analgesia, passando a fita sobre as regiões de dores irradiadas. Sendo uma técnica de analgesia, nós temos que pensar, primeiro, temos que tensionar a região onde nós vamos passar a fita sem tensionar o nervo. Então, para isso, faremos a flexão do joelho para fazer a flexão do quadril sem tensionar o nervo. A aplicação da fita é feita sem tensionar a fita. Trazemos a fita sem tensão até a altura do joelho. Agora, nós vamos fazer uma extensão. Podemos observar aqui. Vamos estender o quadril, estender o joelho e vamos tensionar a região da panturrilha. E terminamos fazendo a aplicação da fita, tentando passar a fita sempre nas regiões onde o paciente pode ter referido a dor irradiada. Essa aplicação pode chegar até o pé. Técnica de tratamento para tendinite de adutor. Para essa técnica, vamos usar uma fita de aproximadamente 20 a 25 centímetros e uma outra de 15 centímetros. Vamos fazer um leve tensionamento e expor a região que nós vamos tratar. E, sendo uma tendinite, vamos usar aqui uma técnica de tendão para o tendão do adutor. Então, localizando o tendão, aqui nessa região, aplicamos com uma tensão transversa às fibras do tendão. Para melhorar ainda mais a analgesia, vamos fazer uma técnica de inibição para o músculo adutor, diminuindo o tensionamento do músculo para diminuir a tensão do tendão. Então, uma técnica de inibição. Vamos fazer a aplicação da ancoragem na inserção muscular e vamos levar com uma pequena tensão, levamos a fita com uma tensão de 10% no sentido do ventre muscular, fazendo ancoragem sobre o tendão. Com isso, a gente espera uma melhora dos sintomas do paciente. Técnica de bandagem superelástica para as afecções do ombro. Essa técnica ela é indicada para problemas como tendinite supraespinhoso, pois a técnica vai auxiliar na abdução do ombro, vai auxiliar também na estabilização da escápula, além de tirar a tensão da cápsula articular, tirando a tensão da bursa. Então, ela tem todas essas indicações: bursite, tendinite de supraespinhoso e desestabilização da escápula. Então, para essa técnica, vamos utilizar duas fitas. A primeira fita, vamos fazer a ancoragem, posicionando de forma que a fita passe bem na região do acrômio. Feita a ancoragem, vamos fazer a abdução do ombro do paciente. E essa aplicação dessa fita é feita sempre com a musculatura em posição de encurtamento. Vamos abrir a fita. Onde está a ancoragem, temos que fazer uma prega
em nossa direção, puxando para não deixar com que a pele faça uma prega embaixo da fita. Fazemos a tensão da fita de aproximadamente 10% de tensão. Aí, colamos a fita. Pode baixar o ombro, ancoragem na região do trapézio. E a próxima fita, que servirá também de sustentação para o húmero e estabilização da escápula, será colocada aqui, fazendo ancoragem ao lado, bem paralela à primeira fita. Também vamos iniciar a aplicação com o braço em abdução. Nós vamos sustentar o braço do paciente. Fazemos aqui o tensionamento da fita na nossa direção, para não formar prega na pele. E fazemos a aplicação com 10% de tensão até chegar na altura da escápula. Quando a bandagem chega na altura da escápula, mudamos de posição, pedimos para o paciente encaixar a escápula, mantendo um bom posicionamento, tensionamos novamente a fita e terminamos a aplicação aqui. E a ancoragem. Que pode ser feita nessa região. Ancoragem no começo, ancoragem no final, tensionando a fita e a fita auxilia na abdução e sustenta o húmero. Técnica de bandagem superelástica para os ombros. Essa técnica é indicada para tirar a tensão, contratura da região dos ombros. Para essa técnica, vamos usar uma fita de 7,5 cm de largura e a medida tem que caber os ombros do paciente. Então, vamos fazer a abertura da fita ao centro e vou colar o meio da fita para ela ficar bem posicionada ao centro da coluna do paciente. Vamos pedir primeiro ao paciente fazer um tensionamento do trapézio. Essa fita nós trabalhamos sempre com o paciente numa posição de encurtamento. Posiciono a fita. E aqui, vou posicionar minha mão aqui no meio da fita e levar a pressão no sentido oposto ao que eu vou tensionar a fita. Produzo a tensão de aproximadamente 10% e colo a fita. Faço a ancoragem aqui na região do ombro e vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Coloco minha mão aqui, essa mão faz uma tensão na minha direção enquanto eu tensiono a fita para o outro ombro. E faço a ancoragem no ombro do paciente. Pode relaxar. Então essa fita vai produzir uma tensão, puxando os ombros do paciente para cima, tirando a tensão da musculatura. Técnica de bandagem superelástica para tendinite de De Quervain. Para essa técnica, vamos utilizar uma fita pequena e uma fita de aproximadamente 20 a 25 centímetros cortada em Y. Vamos fazer a ancoragem no polegar do paciente. Vamos fazer o encurtamento primeiro do adutor. Encurtamos fazendo a adução e tracionamos a fita. Meu dedo indicador vai fazer uma tração no sentido oposto à da tração da fita. Musculatura em encurtamento, ponho tensão na fita e colo
no sentido do adutor. E aqui eu vou fazer a extensão do polegar. Vou usar agora o meu polegar para fazer a tração da fita no sentido oposto da tração da tira. Tracionei aqui, músculo em encurtamento e colo a fita. Faço a ancoragem e, por fim, vou colocar mais uma fita aqui sobre a região dos tendões, que normalmente é a região que está mais dolorida, com o objetivo de fazer uma ancoragem. E também posso fazer uma outra técnica, que é um tensionamento, puxando os tendões na direção do teto e colando a fita, fazendo esse tensionamento. Então, como se fosse um belisco mesmo nos tendões e tracionando na direção do teto. Então, essa fita, ó, além dela segurar a fita anterior, ela também está fazendo um destensionamento dos tendões aqui nessa região. Técnica de bandagem superelástica para a coluna lombar. Essa técnica é indicada para qualquer lombalgia, incluindo as hérnias discais, contraturas musculares e problemas na região sacroiliaca. Para isso, eu vou precisar de 2 tiras do mesmo tamanho que preencham o caminho desde a espinha ilíaca até a costela do lado oposto. Vou fazer a aplicação. Primeiro, ancoragem de um lado. Aplicando a ancoragem logo abaixo da espinha ilíaca. Faço a ancoragem do outro lado. Aplicando a ancoragem logo abaixo da espinha ilíaca. E agora, tracionando a fita em direção à costela. Então, primeiro esse lado, faço uma leve tração na fita, levo na direção da costela e ancoragem sobre as costelas. Lado oposto a mesma coisa, traciono a fita do lado oposto, traciono a fita e colo e ancoragem na região das costelas. Essa aplicação, ela atua em toda a região da coluna lombar, ativando a musculatura profunda da coluna lombar. Técnica de bandagem superelástica para a região da panturrilha. Essa técnica é indicada para as fascites plantares, tendinites de tendão de Aquiles, contraturas e distensões musculares da panturrilha. Para isso, vou precisar de uma fita longa, vou dobrá-la dessa forma e vou fazer um furo bem aqui na região. Um furo que eu vou encaixar o hálux do paciente. Feito esse buraco, ainda vamos fazer mais um corte, cavando um pouquinho mais para aumentar o conforto do paciente. Vamos cortar esse pedaço e esse pedaço. Vamos ter isso aqui no final. Esse pedaço será encaixado no hálux do paciente. Então, vamos primeiro tirar a fita. Vamos encaixar a fita no hálux do paciente. Essa primeira parte aqui vai ser apenas ancoragem, sem tensionar a fita. Vou posicionar dessa forma, trazendo um encurtamento da panturrilha, encurtamento da região plantar do paciente. Aqui nós vamos começar a fazer o tensionamento da fita. Vou
colar um pedaço da fita, fazer uma tração, esticando a face plantar do paciente o máximo que eu conseguir, tensiono a fita aproximadamente 10% e colo na região da planta do pé. Agora aqui, vou fazer mais um tensionamento aqui na fita. Traciono e vou colando a fita, pegando o tendão de Aquiles e a região da panturrilha. Termino aqui fazendo ancoragem. Depois vamos pegar esse outro pedaço de fita e vamos colar aqui na região do tendão, com o único objetivo de ancorar melhor a fita. Fazendo ancoragem, sem tensionar a fita, essa fita vai segurar a tensão aqui da região do tendão de Aquiles. Essa bandagem, então, ela é indicada para as fascites plantares, tendinite do tendão de Aquiles e problemas musculares da panturrilha, com distensão e contratura muscular. Técnica de bandagem rígida para luxação de clavícula. Antes de fazer a aplicação dessa técnica, temos que fazer um reposicionamento da clavícula. Vamos reduzir a luxação da clavícula, mobilizando para baixo a clavícula, podendo fazer também uma abdução do membro superior, ao mesmo tempo que eu estabilizo a clavícula aqui. Feito isso, nós vamos colocar tiras rígidas para estabilizar a clavícula. Essas tiras devem ser colocadas sobre a clavícula e com bastante pressão. A gente aperta e cola a fita. Isso pode ser que uma fita seja suficiente para estabilizar a clavícula. Caso uma fita não seja suficiente, podemos acrescentar outra fita. A segunda fita nunca deve ser colocada exatamente sobre a primeira. Ela deve ser colocada em outra linha de tração, ou assim ou assim. Então vamos tentar assim. E logo em seguida, nós vamos testar se houve a estabilização da clavícula. Caso ainda seja necessário, podemos acrescentar até 3 tiras para fazer essa estabilização. Então, ao final, vamos ver uma estabilização da clavícula e redução dos sintomas do paciente ao movimento. Técnica de bandagem rígida para a estabilização do ombro. Essa técnica é indicada para as bursites do ombro, para as tendinites de supraespinhoso e para as capsulites. É uma técnica que vai tirar a tensão da cápsula e vai sustentar o peso do braço, né? Vai sustentar o peso do húmero. Portanto, vai tirar a tensão da cápsula, tensão da bursa e o peso que pode estar causando dor do tendão do supraespinhoso. Para isso, vamos usar primeiro o pré-tape com cola, dessa forma. Vamos aplicar agora as tiras, já fazendo uma leve tração. Uma anterior. Uma no meio.
e outra posterior. Todas indo, convergindo para a região acromioclavicular. No final, mais uma tira, ancorando todas as outras. Agora vamos repetir a mesma coisa com a fita rígida. Aplicando aqui e já trazendo, fazendo a tração da fita. Agora fazendo a ancoragem. E a ancoragem na região superior. Ao final, podemos observar que o úmero da paciente está sendo sustentado, tiramos a tensão da cápsula, tiramos a pressão da bursa e o tendão do supraespinhoso não está sendo afetado. No entanto, é uma bandagem que não permite uma mobilidade muito grande. Ela limita um pouco o movimento por ser rígida. Técnica para fascite plantar utilizando bandagem rígida. Essa técnica, primeira coisa, vai depender de um tratamento prévio da face plantar. E depois vamos fazer a aplicação da bandagem para dar um repouso para a face plantar, tirando toda a tensão dessa região. Então a bandagem vai fazer isso. Esse é o resultado final da bandagem, tirando toda a tensão e dando um alívio da dor do paciente. Para isso, vamos pegar uma bandagem rígida, uma tira de aproximadamente 3 centímetros de largura e vamos começar fazendo a ancoragem. A ancoragem deve pegar os pontos de apoio do pé, aqui na cabeça dos metatarsos, e dar a volta no pé sem tensão alguma. Vamos fazer a próxima aplicação, vindo da lateral, dando a volta, passando por trás do calcâneo e chegando na lateral do pé, sem tensionar. Agora, vamos fazer um cruzamento de fitas aqui. Será feito da seguinte forma. Primeiro, apoiamos a fita na lateral. Essa fita passa por trás do calcâneo. Ela retorna para o mesmo ponto de onde ela partiu. Vamos fazer agora a mesma coisa para o outro lado. Essa fita começa na lateral do pé, passa por trás do calcâneo, vai cruzar com a outra fita, voltando para o mesmo ponto de onde ela partiu. E vamos repetir a mesma coisa 3 vezes.
Finalizando, temos que fazer a ancoragem, passando uma fita pela lateral, sem tensionar a fita, prendendo todas as tiras de fita. Sobre a primeira fita que nós circulamos no começo. Vamos fazer um acabamento com uma fita maior. Fechando toda a parte da planta do pé. E a última fita passando pela lateral. E no final, utilizamos a tesoura para tirar o excesso de fita, aumentar o conforto do paciente. Bandagem rígida para os ligamentos do tornozelo. Normalmente o entorse de tornozelo vai acometer os ligamentos laterais do tornozelo. Então nós vamos fazer uma bandagem com o objetivo de proteger esses ligamentos. Vamos começar essa bandagem com a aplicação do pré-tape. O pré-tape serve para proteger a pele do paciente e aumentar o conforto da bandagem. Não há uma regra, uma direção, nenhum sentido para a aplicação do pré-tape. Apenas temos que cobrir a pele do paciente da melhor forma possível. Feita a aplicação do pré-tape, vamos fazer agora a ancoragem. A ancoragem, ela deve pegar uma parte de pele e outra parte sobre o pré-tape, para manter o pré-tape no lugar. Caso você coloque a ancoragem totalmente em cima do pré-tape, o pré-tape vai enrolar junto com a bandagem e ela vai descolar. Vamos fazer outra ancoragem aqui em cima. E a ancoragem é sem tensionar, para não garrotear o paciente. E aqui fazemos mais uma ancoragem na região lateral do pé. Agora vamos aplicar as tiras que vão dar a estabilidade do tornozelo. Então, vamos colocar aqui na lateral, deixando o pé a 90 graus. E aqui nós vamos olhar para ver se a gente vai dar mais inversão ou eversão ou deixar o tornozelo na posição neutra. Recomendamos deixar o tornozelo na posição neutra. Colamos a bandagem e repetimos isso 3 vezes. As próximas bandagens deverão fazer como se fosse uma escada, colocando a próxima bandagem na metade da altura da primeira, sempre colocando em tensão. E assim por diante. Próxima tira vai sair da lateral, abraça o calcâneo e volta tensionando para esse ponto.
O objetivo dessa fita é fazer uma alça puxando todo o calcânio para a direção do ligamento que está lesionado, para tirar a tensão desse ligamento. Repetimos 3 vezes. Saindo aqui. A próxima aplicação virá da parte posterior do calcânio para frente, para barrar o movimento de gaveta do tornozelo. Nesse momento, o tornozelo está estável, sem movimento de gaveta e sem movimentos laterais. No entanto, ele ainda tem livre a flexo-extensão, que também pode ser limitada, dependendo do caso. Então, em alguns momentos, podemos querer fazer essa limitação da flexão. Podemos pedir para o paciente fazer a flexão dorsal ou manter na posição neutra, e aqui produzimos uma tira que irá limitar esse movimento. Então pode ver, ó, o movimento de flexão plantar está limitado. Podemos colocar mais tiras para estabilizar ainda mais. Finalizando a bandagem, fazemos a ancoragem, dando a volta, sem tensionar para não garrotear. Mesma coisa aqui. E utilizamos a tesoura para tirar os excessos de fita. Terminada essa aplicação, o paciente deve levantar e testar os seus movimentos. A gente tem que ver, observar se as tiras não arrebentam e se a bandagem é funcional. O paciente deve conseguir fazer a maioria dos movimentos desejados. Ele vai ter uma certa limitação, no entanto, ele deve conseguir fazer a prática ou fazer suas AVDs. Só consideramos que a bandagem está pronta depois de fazer esse teste com o paciente de pé. Caixa de inibição. Essa técnica é feita com bandagem rígida e ela é utilizada para dores locais, como uma distensão, uma pequena contratura ou um ponto gatilho. Pode ser usada em qualquer região do corpo. A técnica consiste em aplicar uma fita, fazendo uma prega, tracionando a fita em uma direção, e nós vamos repetir a mesma operação fazendo uma caixa, fazendo uma força nesse sentido, outra nesse sentido, outra assim e outra assim, tendo uma resultante, o centro, onde está o problema. A segunda fita, a gente aplica, faz uma prega e traciona a fita para o outro lado.
Próxima fita, eu aplico, faço a prega. E a última fita. Podemos observar que no final nós temos uma região totalmente sem tensão, que é justamente a região onde está a dor, onde está a distensão muscular. Então essa região fica sem tensão e com isso nós conseguimos inibir a dor do paciente.